Olá, muito boa noite, 21 horas e 6 minutos desta terça-feira, 27 de junho de 2017, está no ar ao vivo, nossa Estação Hamburgo para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. Para onde mais, Canizio Eidelwein? Para o mundo todo, através da internet valetvplay.com, no aplicativo do celular, põe lá no Play Store Vale TV, também no Facebook da Vale TV, para o mundo todo, não é? Então, estamos aí. Canizio, tu acabou de falhar com os nossos telespectadores. Por quê? Tu esqueceu de dar o iOS, Canizio. Ah, o iOS? Temos aplicativo para no iOS. Temos. Então uma já grande novidade. Novidade, inclusive, para mim. Então, exatamente. E essas novidades pegadinha, assim. Essas novidades. Não, mas tu gosta por quê? Não porque eu te deixei mal aqui, mas porque sim, uma coisa muito boa. Não, mas isso é um troço orgásmico, vamos dizer assim. Canizio, não. Canizio, ó, pega lá em Cruzeiro do Sul. Pega Cruzeiro do Sul, Flores da Cunha, Chapada dos Guimarães, né? Pega lá em Honolulu, pega também. Onde tu quiser. Onde mais pega, vereador Surcó? Pega na antiga Macedônia, né? Pega na fazenda do ministro da Agricultura, pega também. Fazenda do Bairro Martin. O Temer diz que pega na Rússia. Pega na Rússia? Na União Soviética. Na União Soviética. Em Ibitinga, pega também. Ibitinga é um lugar onde pega muita gente desprevenida, inclusive, vereador. Exatamente. O Martin Beira, onde mais pega Vale TV, Martin Beira? Eu fiquei sabendo que pega ali nas Pedras Brancas, que é na divisa de Gramado com Caxias, ali em Nova Petrópolis. Nas Pedras Brancas. O senhor andou por lá no fim de semana ou é impressão minha? Estive na Serra Gaúcha. Pega em Curaçao também. Atibaia. Curaçao. Atibaia pega. Que fica entre Curumim e Arroio do Sal. Sim, Curumim e Arroio do Sal. Muito ruim. Senhoras e senhores, muito boa noite. Prazer recebê-los. Márcio Gerhard, vereador Surcó, Martin Behrendt, Canizio Eidelwein. Um dia trepidante nos cenários hamburguense, estadual e nacional. E mundo afora, Canizio, a gente tem enxergado coisas que às vezes não nos deixam muito felizes, né? O teu dia está bem, Canizio? Eu faço ele ficar bem, porque na verdade eu vi hoje o nosso presidente da República fazendo um pronunciamento. Geralmente a briga se diz quando é com altos poderes, briga de cachorro grande, mas foi briga de cachorrinho pequeno. Que baixaria, parece briga de colégio, não é? Bate-boca entre colegas de aula, não sei mais o que. Ele ofendeu o Janot está fazendo o trabalho dele, ele disse que tem um cara que saiu de lá, que está roubando, que está fazendo isso. Quer dizer, devolveu as ofensas e as denúncias. Então estamos aí desgovernados, né? Acéfalos quanto à governança no geral do Brasil, né? O presidente da República, isso não existe desde o ano passado. Mas o presidente Michel Temer se equilibra bem nessa corda bamba aí, né? Ele se pega, evidentemente, a todos os políticos de Brasília, mas ele está se segurando bem. Tu acha que tem chance da queda do nosso presidente? Olha, eu espero que sim, porque do jeito que está, é melhor sair, porque é que nem a história do Maluf. Olha, ele não fez, ou fez, mas ele fez e é bom. Então nós não podemos ficar na dúvida, nós temos que limpar a área, né? Inclusive ele está enrolando bem. E grande parte dos políticos tem o dom de enrolar bem. E ele usa da sua autoridade para realmente ir para o microfone e falar besteira. Ele disse que se ele fosse o presidente... Segundo a revista Isto É, nessa semana o juiz Moro vai decretar, vai emitir a sentença contra o ex-presidente Lula, condenando ele a quase 20 anos de cadeia. Será? Mas aí vai o outro lá e solta, que nem o Vacari, né? Mas aí nós vamos vender. Não, mas o que assusta não é isso. O que assusta é fazer uma pesquisa e ele ser o preferido do brasileiro para ser o presidente da República. Aí não tem juiz que vai resolver isso. Daí se tá lá tudo escancarado, declarado, e ainda há opinião pública do lado do cara, aí o que querem? Vão falar o quê? Então, sinceramente, dá um reset lá e começa de novo. Tá? O presidente Temer cai ou não cai? Acredito que não. Te digo por quê. Com o apoio do teu PP, senhor?
O meu PP, se o PP fosse meu, seria bem diferente. Seria diferente. Claro, mas como o meu PP não é o PP que eu idealizo e infelizmente no Brasil tu precisa de um partido, se existisse a candidatura própria como existe nos Estados Unidos, tudo seria diferente e eu seria alguém que teria candidatura própria. Essa eleição toda que tu fez... Eu acho que não cai. E vou dizer o que mais assusta, só para concluir, é que se tu puxar o Temer... Tu puxar ele, parece tu puxar um siri de uma bacia que vem todos os outros pendurados. E o que vem pendurado é um monte de deputado e coisa que não deveria ser, porque ele é o poder executivo. O que assusta, então, e o resultado de tudo isso, para mim, tem um significado principal. A promiscuidade entre os poderes. Tu tá julgando o Michel Temer, mas tu vai olhar todos os deputados enrolados, envolvidos junto, tu não consegue dividir os poderes, tu não sabe o que é executivo, o que é legislativo, é uma mistureba, tu sabe o que é judiciário e o resto é uma mistureba. Mas que bom que você não tem falar em Brasília, né? Com certeza. É o preço de uma promiscuidade... O judiciário já está dando uma pontinha de que está preso também. Isso, e o preço gente junto lá, alta cúpula, e é o preço de uma promiscuidade que começa nas esferas municipais, que começa nas associações de bairros, na verdade, e que acaba gerando isso, uma lambuzeira que ninguém define mais o que é poder A, B ou C. Martin Beeren está preparado para um debate sobre promiscuidade? Não, eu prefiro falar do Temer. Bom, tem a promiscuidade. Olha aqui, o Temer só cai se for pressão popular. Só basta no cangote, né? É porque quem vai julgar um eventual pedido de impeachment são os deputados, né? É uma prerrogativa dos deputados. Né? Então, os deputados que têm que se sentir acuados, os deputados não estão se sentindo acuados como aconteceu no caso da Dilma. Perfeito. Né? Então, assim, os movimentos aí de indignação e tal, eles que vão dar o tom, na minha opinião, se o Michel Temer vai cair ou não. Se não vier pressão das ruas, eu acho que não cai, porque tem muita gente pendurado no cara. E os caras não querem que ele saia de lá. Então, acho que passa por... Né, lá em casa a gente tem feito debates, mas de novo, instabilidade e tal, mas o Canizio falou há pouco, né? Tem que, na dúvida, tem que ir limpando. Nós estamos com 4 anos de instabilidade. Em junho de 2013 começaram os movimentos sociais aqueles. Né? Eu dou uma dica, eu acho que é a terceira vez que estou me tornando repetitivo, é o seguinte: ano que vem tem eleição para presidente da República, senador, deputado, governadores também, né? Coloca lá, ou peça para alguém colocar no Google o nome do teu candidato que tu acha que merece teu voto. Se ele tiver uma ranhura na vida pregressa, não vote nesse desgraçado. Porque senão nós vamos continuar na mesma... Aí precisa de um juiz depois, com 300 canetas e poder, tudo para derrubar o cara. Mas tá aí, ó. Olha o que se fez aí, tá aí o Lula como preferido nas campanhas. O Lula deveria tirar o pequeno equino da turbulência pluvial quanto à presidência, candidato a presidente da República. Quer dizer, tirar o cavalinho da chuva. Tirar o cavalinho da chuva. Não tem. Começou. Pequeno equino das precipitações pluviais. Exatamente. Perfeito. Muito boa a maneira de dizer para cavalinho não da chuva. levar um membro inferior em Isso direção à não traduz, Canizio. Não, mas é. Ô, Márcio Gerhard. Sim, senhor. Tu tá mais preocupado com Brasília ou com Noia City? A preocupação é a mesma dentro de universos diferentes, né? Porque, como o Isur falou há pouco, a coisa começa aqui e termina lá, e os problemas tomam cada um o seu volume conforme município, estado ou união, né? A briga realmente, a promiscuidade começa já no condomínio, vai para o município, vai para o estado, termina na união. Mas eu estou bastante preocupado com o Novo Hamburgo, porque o Novo Hamburgo é o lugar onde a gente caminha, é o lugar onde a gente transita, é o lugar onde eu fui levar meu filho para passar a tarde com os amigos no shopping, para ir no cinema, preocupado com a entrada, com a saída, com o que poderia acontecer lá dentro, com o rastreador ligado e dizendo: tu não me desliga isso, porque essa tem sido a nossa vida, né? E infelizmente eu não vejo nada que mude a curto prazo. Não vejo nada que mude a curto prazo. Mais assustador que a situação é a falta de perspectiva, né? A falta de perspectiva, porque até se tinha uma perspectiva com eleição, mas me dá um tempo, falta 6 meses, porque eu vou arrumar. Pelo amor de Deus, não se está vendo o pessoal brigando, o pessoal pedindo, a população querendo que a coisa vá por um caminho diferente. O comércio, como tu fizeste o post hoje de tarde, o comércio precisando que Novo Hamburgo seja diferente. E a coisa não anda. A coisa não sai, não acontece.
Né? Antes de falar sobre esse assunto, Márcio, eu gostaria de provocar o Martin Beren, e eu pensei hoje tu não provoca em convidar o Martin para estar aqui com a gente para falar sobre a sessão de ontem na Câmara de Vereadores, onde novamente tivemos mais um grande debate a respeito do tal do marco. O tal do marco regulatório, né? As pessoas perguntam, mas quem é esse tal de marco que só causa problemas para todo mundo? Ele que teve na sessão lá, ele que... Eu fiquei sabendo de rebote e fui me aprofundar, mas o Isur estava lá. Tu te aprofundou e ouviu todas as partes? Não, na verdade eu fui atrás de informações aí da própria Câmara de Vereadores, né? E de alguns leitores que perguntaram, tu não estava na sessão? Eu tenho que explicar, não, segunda de noite, infelizmente, eu estou no ar, né? Fazendo programa. Essa questão do marco regulatório, ela não está bem clara, né? Sobre o que é o marco regulatório. Se criou um mecanismo para que os municípios ou para que os governos não saiam repassando aí recursos, a partir de supostas demandas. Essa demanda é importante, vamos dar para eles e tal. Então se criou um balizador sobre como fazer o recurso público chegar a entidades beneficentes, entidades culturais, entidades esportivas. Se criou um novo instrumento, né? Só que isso não está bem claro ainda. E mais do que isso, governos aí na transição não se prepararam para essa situação. É o caso aqui de Novo Hamburgo, onde o marco regulatório está sendo usado como justificativa para não repassar recursos, ok. E qual é a alternativa? E aí nós temos um grande entrave, e ontem a Câmara de Vereadores lotou, porque várias entidades estão se sentindo ameaçadas de que em 1º de julho elas não terão mais o repasse aí de recursos públicos para atender doentes, atender deficientes. Porque nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas na nossa cidade diretamente impactadas por essa lei. Um colapso. E mais milhares indiretamente. Os familiares daqueles que são atendidos, as próximas gerações daqueles que são atendidos. Então, é incalculável. A questão da Fundação Sheffield, que foi resolvida recentemente, ou pelo menos um paliativo foi criado, mas ela não foi resolvida a partir dessa perspectiva? Mas a própria Fundação Sheffield existiu em um primeiro momento, e o Martin lembra disso, pessoas dizendo que não dava, que a Fundação Sheffield teria que participar de edital. E aí foi motivo, inclusive, de piada. Dizer que a Fundação Sheffield correria o risco de, por exemplo, então eu alugo uma casa, penduro meia dúzia de quadros lá e digo que eu tenho um museu, Márcio. E aí eu vou voltar pela metade do preço no edital e vou ganhar da Sheffield. Isso não existe. Onde é que para isso? No legislativo ou no executivo? A questão toda é o seguinte, o marco regulatório está aqui para ser balizador, mas não para ser como uma desculpa genérica para tudo que tu não pode fazer. Ele está aqui para que justamente os poderes executivo, legislativo se debrucem sobre esse tema e encontrem os caminhos que possibilitem para que porque ele não pode servir de... A gente brinca, inclusive, em alguns momentos, se brincava um tempo atrás, até para fazer uma associação, quando tu ia num posto de saúde, o médico não sabia que tu tinha, ele dizia que estava com virose, né? É uma virose. A virose do momento é o marco regulatório. Eu não sei como fazer, eu não sei como resolver, não pode por causa do marco regulatório. Até que eu tenha tempo de resolver a situação e dar uma palavra final, porque muitas vezes foi dito assim, não tem condições, está no marco regulatório. Por favor, me aponte onde é que está no marco regulatório o impedimento. Não, nós temos que estudar melhor. Mas tu precisa estudar melhor para me dizer onde é que está o problema, mas tu já sabe que existe o problema sem ter estudado melhor. Então, parece que se diz o não, até que se tenha tempo para buscar uma solução. Infelizmente, o que nos chama a atenção é que esse contrato, desde 28 de junho do ano passado, se sabe que os contratos encerram no 28 de junho desse ano. Não, é uma discussão de anos já, né? Exatamente, mas esses contratos específicos vão ser... Isso ia acontecer. Bom, houve um período de transição e a gestão atual teve de 1º de janeiro até esse momento para saber que esses contratos seriam vencidos. O que assusta é que eles pediram um prazo de 90 dias após o encerramento dos contratos para reiniciar. E tu não pode parar esses processos por 90 dias. Vai fazer o que nessa vacância? Uma vacância que... Mandar todo mundo para casa, né? Lá da menina, lá da mãe solteira. E depois vão esperar o quê? Vão esperar mais... Isso não é telegás que tu espera acabar teu gás para tu ligar e chegar outro em meia hora.
né? Isso é mais ou menos como fazer... Ficar sem comer 3 meses. Exatamente, tu precisa te organizar. Que é uma coisa que eu não posso permitir, né? Ficar sem comer 3 meses, nem pensar. E vão esperar o quê? Vão esperar a manifestação do Tribunal de Contas ou do Judiciário? Quantos anos vai levar para ter uma definição? Eu ia dizer isso, Márcio. Me parece que aí a questão é um pouco mais delicada. Mesmo que o governo anterior tivesse feito qualquer movimento e não fez, ainda assim nós teríamos essa discussão por causa da insegurança jurídica. Sim. Porque qualquer prefeito que tomar qualquer atitude nesse momento sem a segurança jurídica estará respondendo pessoalmente. Na verdade, se abriu uma baita nova porta para a improbidade, né? Eu não sei isso. Para pegar a improbidade, isso faz com que os prefeitos fiquem muito acuados, né? Me parece que a moralização do Marco é extremamente bem-vinda para todos nós. Porque a gente tem que sempre dimensionar o Brasil, né? Isso. Porque no Brasil, o que tem de entidade falcatrua ao longo da história, recebendo dinheiro para desviar. Então, é a velha história do bom pagando pelo mal. Agora, já teve exemplo, Festival de Esquetes, Carreteiros de Lomba Grande, Fundação Sheffield. Festival de Esquetes, após 25 anos, não vai ser realizado pela primeira vez. Então já teve os exemplos. E o município ele poderia, de alguma maneira, ter priorizado isso, né? A prefeita Fátima, delegado, alguém para dizer, senta ou com o Ministério Público ou vai lá com o auditor do Tribunal de Contas e nos pega uma luz, porque a gente está... Não é feio dizer que a gente está com dificuldade. Exatamente. Olha, eu não sei qual é o caminho, eu tô temerário para terminar na prisão. Porque é um fato novo, o marco regulatório é algo novo. Então, assim, mas o que não pode é a letargia, né? Porque é o não fazer nada. E é o que está acontecendo. E agora pegou em cheio, né? Entidades aí que tem um trabalho super sério, né? E que amanhã, acho que o Ministério Público, não sei se ele vai junto lá amanhã. Amanhã às 9 horas da manhã tem uma reunião entre os vereadores e representantes de entidades na Câmara de Vereadores para tratar justamente desse assunto, para ver um posicionamento que vai ser tomado. Mas não é o MP que decide isso, né? É que, infelizmente... Quem vai julgar as contas depois é o TRE. É que, infelizmente, a Câmara de Vereadores, o único momento que ela tem o poder é quando o projeto chega e diz sim ou não. TRE, o Tribunal de Contas. Não é o Tribunal de Contas quem tem que dar dizer como faz? Deveria, mas o Tribunal de Contas... o Tribunal de Contas se o Ministério Público orienta, já é uma... O Tribunal de Contas é muito parecido com o IFAM. Ele não orienta, mas ele puxa a orelha se fizer a rateada. O IFAM é assim, o IFAM pega quem tem um imóvel, patrimônio público, e ele não diz nada que tu pode fazer. Agora, se puxa a orelha, quer dizer, é uma multinha de 400 milhões. Isso aí. O Tribunal de Contas. Que eu sou a favor do privado sempre. Os estatais não funcionam, porque se eu fizer 1% do que o presidente da República fez, do que os prefeitos não estão fazendo, eu sou demitido da minha empresa. Eu sou demitido da empresa. Agora vamos caçar alguém, tem que pedir para o Papa, pedir para Jesus Cristo, para todo mundo, para ver se consegue no mínimo afastar, não é? E tem que ser, a empresa privada funciona melhor por causa disso. As empresas privadas são muito melhores, quando não são corrompidas, né? Como o JBS e essas outras aí. Mas as empresas privadas ela têm um regulamento mais... Eu digo mais, só para depois levantar um tema para o segundo bloco, se for o caso. Abriram agora a máfia das empreiteiras, né? Eu quero ver o dia que mexerem na indústria farmacêutica. Aí, gente... É muito ruim, né? A indústria farmacêutica, o nível é mundial, o problema dele. A questão do marco regulatório, ela é, como grande parte da legislação no Brasil, ela vai acabar realmente prejudicando só quem está certo. Porque quem está errado está mascarado. Quem está fazendo coisa errada está mascarado. E a coisa mascarada não é pega pelos órgãos de controle. Perfeito. O que está certo está aberto de cara limpa e é pego pelo órgão de controle. Então o prefeito ou qualquer outro que tem o problema do marco regulatório nas costas, ele vai deixar de fazer algo que é cristalino pelo medo de ser punido porque não acha que aquilo ali está certo, mas ele vai involuntariamente, às vezes, cometer algum erro dentro do que está mascarado. Perfeito. Porque sempre vai ser assim. E o Tribunal de Contas, ele não foge disso. Vou dar um exemplo assim que eu sempre uso no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele não enxerga o que está mascarado, ele só enxerga a máscara, não enxerga o que está por trás. Tu denuncia no Tribunal de Contas, por exemplo, uma obra. O Tribunal de Contas vai olhar o projeto, vai olhar a metragem e o custo por metro quadrado. Ponto, fechou, está aprovada a conta, porque ele tem um padrão que o metro quadrado para uma escola é X ou é Y. Ele nunca vai levantar a bunda da cadeira para ir lá olhar se tem 1.000 metros ou se tem 920, para ver se a parede tem 20 ou tem 15, porque usaram outro tipo de cerâmica, etc. Então, o que está mascarado ele não enxerga.
e ele vai pegar só o que está cristalino. Você sabe, só de curiosidade, a composição do Tribunal de Contas são 7 conselheiros. São partidos políticos que indicam em rodízio. São ex-deputados, um dos pré-requisitos, acho que são 3 ou 4 mandatos de deputado e curso superior em qualquer área. O Cajar Nardes, né? Que tu pode ser formado em educação física. E que acabou enrolado em tudo isso também recentemente. Tu pode ser deputado formado em educação física e tu vira conselheiro do Tribunal de Contas. Mas, o Martin, me parece também que essa regulação que o Marco propõe, e aí o vereador Sur me ajuda aqui a colocar isso para o nosso telespectador, o vereador tinha a possibilidade de indicar uma verba de R$5.000 para até 4 entidades, era mais ou menos isso? Isso é outra coisa. Isso é uma composição que aconteceu de uma construção com a administração do Luiz Lauermann. Isso. Subsídios, aí muda. Isso, quando da votação do orçamento. Isso. Isto termina a partir da perspectiva do Marco. Exato. O Marco, ele vem para dar uma deixar nova claro, disciplina. Deixar claro. Só um pouquinho, dos 300 e... Como é que eu já vou dizer? 300 e 420 mil reais acordados na administração anterior entre vereadores e executivo, nem 80 mil chegaram nas entidades. A gente tem, a partir dessa perspectiva, a gente ainda tem no governo do Estado alguma verba que é possível que o deputado designe para algumas entidades, também, inclusive, verba de comunicação, que o próprio deputado tem a possibilidade de designar. E a gente tem no governo federal uma grande farra, que são as emendas parlamentares. Perfeito. Aonde é o toma lá da cá entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e aonde é que o... escalona os deputados para as regiões. Se perpetua dentro do seu mandato. O marco regulatório ele vem para ajudar também nisso, Martin? Já foi esmiuçado aqui, Rodrigo. O marco regulatório, para o telespectador que não acompanha, né? Então, o que se criou agora? Para se dar o dinheiro público, não é mais uma designação. Essa entidade cuida de deficientes visuais. Há 30 anos ela cuida, ela presta contas e tal. Então nós vamos continuar dando subsídio. O marco regulatório, ele de alguma maneira, ele impede isso. Agora, essa entidade, ela terá ou ela teria de entrar numa concorrência. É isso, não é isso? Perfeito. Com uma concorrência com outras entidades, para saber qual daquelas entidades ali está mais habilitada ou está mais capacitada para receber esse recurso público. Então, por isso que a gente está falando que as boas estão pagando pelos maus, que nem diz o Marcos. Vou dar um exemplo também, que é o caso do Dançando. O Dançando de Novo Hamburgo, a 25ª edição que foi cancelada, ele teria que participar do edital com outras 2 ou 3 empresas propostas a organizar um evento. Mas vem cá, nós não estamos falando de qualquer evento de dança, nós estamos falando do Dançando. Que tem todas as características próprias. Que é específico, né? Então, que era o caso da Sheffield. Tinha gente que dizia, não, mas o Sheffield tem que participar de um edital, mas vai participar com quem, cara pálida? Só falta o edital. Quem tem o acervo? Quem tem o acervo do Frederico Sheffield? Quem tem aquele prédio histórico? Quem está localizado em Hamburgo Velho? Alguém? Então eu vou alugar uma casa, vou comprar uns quadros. É isso mesmo. É o único. Competidor. Não tem competidor. Então, e ali se encontrou uma possibilidade. Tem uma Deves que cuida de deficientes visuais. Eu conheço. A única, talvez. Não, e o próprio marco regulatório... Como é que ela vai fazer para competir com... O próprio marco regulatório exige notório e conhecido trabalho. O próprio marco regulatório exige uma experiência de algum tempo. E, então, isso já afunila para essas entidades, como a Deves, como a BEF, como a FAD, como a PAI. E, infelizmente, o que era para pegar malandro acabou ferrando os bons. É bem como falou o Márcio, o que está camuflado vai continuar camuflado. Uma pequena polêmica, agora nós somos capazes de não pagar pedágio daqui mais uns dias na Freeway, porque terminou a concessão esse mês, foi implantada em 2000, seria até 2017, julho de 2017. Já faz 20 anos o governo Brito. Né? Isso. E, então, proibida a renovação, né? E aí não foi feita a renovação, e aí precisa um ano para entrar com licitação, e aí ninguém pode administrar, se não terminou a concessão, aí nós vamos passar reto ali. Sim, vamos passar reto e vamos passar nos buracos também, porque quem é que vai cuidar? Não, mas em um ano não deprecia. Tu acredita, então, que não vai ter ninguém arrecadando ali? Não deve. O Estado não vai arrecadar. A EGF, e a responsabilidade fica pelo governo federal, claro. Eles estão querendo colocar para criar uma equipe para administrar. Porque ela é a 101, né? Bom, então tá. Para nós é Freeway, mas ela é uma BR, né? Ela é 290, né? Sequência 290. A sequência da 101 e ela é 290. Isso. Márcio, e as emendas parlamentares? Em que sentido? Não é uma farra que tem que terminar? Mas é claro que tem que terminar. Como muitas outras farras que tem que terminar e que ninguém quer mexer e botar o dedo na ferida.
não vamos acabar com todas as outras que estavam tentando mexer também? Qual é a relevância, por exemplo, da administração pública municipal, estadual, federal, autarquias, publicarem seus editais em jornais, sendo que as pessoas já não leem mais muito jornais? Hoje em dia não é muito fácil você fazer um diário eletrônico do município, por exemplo? Mas é a mesma relevância que, por exemplo, o marketing da própria prefeitura, nos jornais, etc. Né? Que custa quanto para os cofres superiores? Tem mais uma aí de 7.500 por mês agora que estão querendo, né? Eu achei que isso saía no jornal para ficar registrado em algum lugar. Eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa discutir, porque a gente acaba falando exato, de um monte de tem uma coisas, bagunça maior ainda que é importante colocar nessa conta das emendas parlamentares, que é o fundo partidário. O fundo partidário, mais uma vez, né? O fundo partidário é uma coisa que gera uma guerra. Só para você ter uma ideia, na última eleição de 2016, o fundo partidário foi entregue aos presidentes de partidos, que entregam aos deputados federais, que fazem a responsável pela distribuição na sua região. Durante as campanhas de prefeito, eu sou deputado federal e eu estou com o fundo partidário. Eu administro, certo? Eu sou deputado da região. Aí eu chego para o candidato a prefeito lá e dou um X para ele, chego para o outro candidato do meu partido, dou um X para ele, o candidato a vereador, dou um X para ele. Na próxima eleição de deputado, quem eles vão apoiar? Esse deputado ou os estaduais que estão querendo subir para federal? Vai apoiar esse deputado que veio e ajudou ele com o fundo partidário. E isso está gerando uma guerra entre os deputados estaduais e federais, porque os estaduais que querem subir para federal se sentem desprestigiados, porque eles não chegam para competir. Ele chega lá no prefeito da cidade, eu preciso ter o apoio para ir a federal. Eu não posso, estou amarrado com o fulano que me deu tantos mil para minha campanha do fundo partidário. E isso então é tão prejudicial para a relação política, para uma boa política, quanto as emendas parlamentares. Alguns anos atrás, o vereador Issur colocou fogo na questão da feira de Bitinga, que acabou em um incêndio literalmente. Encontrei a matéria aqui, ó. Olha a matéria do... Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Eu preciso dizer... A gente volta já já.